mesmo. Vou apresentar um dos meus trabalhos que executei aqui junto com esse grupo de fotoquímica, de biofísica de proteínas e do CNC. Eu estava querendo estudar a interação de uma porfirina com a proteína que carrega ela até o sítio, até o local que ela tem que ir. Então a proteína que eu estudei foi a BSA. A BSA está no sangue bovino e a HSA está no sangue humano. Elas têm propriedades semelhantes, elas podem carregar moléculas pelo nosso corpo. Agora, eu estudei com a BSA devido ao seu baixo preço em relação à HSA. Entretanto, os resultados podem ser comparáveis entre si devido à sua identidade serem próximas, 76%. O que seria isso? Por exemplo, se você fizer o match, comparação dos resíduos de aminoácido da estrutura primária da proteína, vocês verão que 76% é compatível. Então, de certa maneira, você pode fazer analogia dos seus resultados da BSA com a HSA, com a humana. A porfirina em estudo foi essa daqui, a MNT-PPS. Ela tem uma propriedade muito característica que eu desejo, que ela serve como modelo para a tomografia fotoacústica. O que seria isso? Essa porfirina ela absorve energia e excita o elétron. Agora o elétron vai retornar ao estado fundamental, liberando energia apenas na forma de calor, por processos não radiativos. É isso que eu desejo que essa porfirina tenha para a tomografia fotoacústica. E mais adiante vocês compreenderão o porquê disso. Então, meu trabalho foca-se em quê? Em estudar a interação dessa porfirina com a carreadora até o local dela e depois ver se há alguma perturbação nessa proteína se eu excitar a minha porfirina que está complexada com ela. Agora com os resultados experimentais, que também teve os resultados teóricos computacionais. A espectroscopia do ultravioleta serviu para identificar qual seria a região que elas estavam absorvendo. A 280 nanômetros é característico da absorção dos meus resíduos de aminoácidos, principalmente do triptofano, que eu irei seguir o triptofano no meu estudo de ligação, de associação dela. A 467 é característico da porfirina, a banda de Soret. E aqui vocês podem pensar, a 280 nanômetros, os meus resíduos estão absorvendo, assim como a porfirina. Isso não iria atrapalhar nos resultados da constante de associação por fluorescência, porque as duas estão absorvendo no mesmo comprimento de onda. Mas não, essa porfirina emite apenas por processos não radiativos, então ela não vai intervir nos resultados de fluorescência. Agora, com as constantes de associação, eu utilizei uma titulação onde eu sigo o triptofano, titulação com essa porfirina. Obtivemos aqui as constantes de ligação na ordem de 10 a quinta. Pelas literaturas com outras porfirinas, percebemos que uma ordem 10 a quinta indica que tem uma interação moderada. Essa interação não pode ser muito forte. Por quê? Se algo tiver uma interação muito forte com a proteína carreadora, ele vai ser mal distribuído. Você precisará ter uma concentração maior da sua molécula para poder conseguir ter a ação dela. Agora, nessa ordem aqui, o número de sites de ligação, daí indicando em sua maioria que a interação é do tipo 1 para 1, ou seja, tem uma porfirina para uma cavidade da proteína. Esse daqui, a temperatura de 3 graus Celsius, a baixa temperatura, datando 1 para 2, por quê? Achamos na literatura que essa porfirina pode formar dímeros, e esses dímeros podem ligar superficialmente à proteína. Agora os parâmetros termodinâmicos da associação. Pelo ΔH dá um valor positivo, então é endotérmico. Agora o ΔS positivo com esse valor, ele acaba oferecendo ΔG negativo, que oferece a espontaneidade do processo, é uma interação espontânea. Por que disso? Isso aí seria devido ao efeito hidrofóbico. A porfirina ela é muito solúvel em água, então ela tem moléculas de água de hidratação ao seu redor. E a cavidade da proteína também tem suas moléculas ao redor e dentro dela.
Quando a porfirina entrar dentro da cavidade, dentro do pocket de ligação, essas moléculas serão expulsas. Então irá aumentar o número de microestados do sistema, ocasionando o efeito hidrofóbico, que proporciona um valor negativo de ΔG. Agora, depois disso, queríamos ver se essa molécula se causa alguma perturbação na elipticidade da proteína. Utilizando o CD de croismo circular, nota-se que, com a adição das alíquotas, utilizamos uma pouca alíquota, a metade, e aonde atinge a saturação total. Então, nota-se que a porcentagem de elipticidade de alfa-hélice da estrutura secundária não diminui significativamente. Então, a porfirina em si, ela não ocasiona grandes perturbações na proteína. A parte computacional desse estudo. Fizemos o docking, primeiramente fizemos estudo preliminar, aonde a proteína ela tem 3 domínios, em cada domínio tem 2 subdomínios. Então testamos em todas as possíveis cavidades de ligação dela. Aí fizemos um mapa eletrostático da proteína. Essa porfirina aqui, por ter os grupos sulfônicos nas extremidades, ela tem uma carga total negativa. Agora, então, onde está negativo, iria ligar-se preferencialmente onde tivesse uma densidade positiva. No CID 2A, 1B e 3A. Agora no 3A está sendo um pouco improvável, por quê? Nota-se que isso daqui é o random coil, a estrutura desordenada, aleatória. Então, aqui não tem como ela acabar ficando. Não tem como ter um pocket mesmo que ela ficar. Então, mas também testamos nessa, testamos em todas, teoricamente. Os primeiros resultados da corrida do DOC, que utilizou o Autodoc Vina, deram valores de ΔG positivos, que são valores desfavoráveis. Mas o que ocasionou isso daí? É porque é uma estrutura do PDB, do Protein Data Bank, e a estrutura ela estava rígida. É óbvio que ela estaria rígida. E essa estrutura cristalográfica ela não tinha nenhum ligando dentro dela. Então ela não estava induzida a receber algum tipo de ligando. E aí o que fizemos? O relaxamento da estrutura. Após fazer o relaxamento da estrutura com os programas adequados, conseguimos valores de ΔG negativos, aonde o maior valor negativo está sendo no pocket 1B, nessa região aqui, que é onde está localizado o triptofano, que foi seguido por fluorescência. Essa daqui é a dinâmica molecular que obtivemos por meio da integração sucessiva das equações newtonianas clássicas. Nós não utilizamos programas da mecânica quântica por demorar um ano para resolver isso. Agora, a última parte do trabalho é focada na tomografia fotoacústica mesmo em si. Aonde eu tenho a porfirina, ela será excitada com laser, os seus elétrons vão para o estado excitado, voltarão para o estado fundamental, emitindo energia apenas por processos não radioativos, por processos que não emitem luz. Agora eu quero ver se ela ocasiona alguma perturbação nessa estrutura da minha proteína. Perturbação na escala entre o nanosegundo até o microsegundo. Primeiro fizemos as primeiras incidências do laser na porfirina complexada com a proteína. Esperamos 15 minutos até ter todo o processo. Depois medimos por CD para ver se ocorreria algum processo algum processo irreversível. Como vocês podem notar, ocorrem processos, mas são processos não irreversíveis. Pode ocorrer algum processo na elipticidade, mas esses processos são não irreversíveis. Agora a experiência de PAC que fiz semana passada. Bom, relacionado a isso daqui, a 6 graus Celsius, eu consigo obter valores termodinâmicos dessa interação. Nesse caso aqui, essa onda aqui, em verde, é da minha proteína, é da minha porfirina, desculpa. Essa porfirina é uma referência fotoacústica, ela libera energia totalmente na forma de calor. E aqui ela está complexada com a proteína.
Agora, as ondas, por serem muito semelhantes, estão indicando de que a energia que está sendo liberada pela porfirina não está sentindo, a proteína não está sentindo, não está sendo muito grande, não está perturbando a proteína. O meio, que é a água, está sentindo mais ainda essa perturbação da energia liberada pela porfirina. Agora, a 3,9 graus Celsius, o coeficiente de expansão térmica da água é nulo. Por quê? Na tomografia fotoacústica, eu vou ver as ondas que a água faz por meio de uma perturbação. E se o coeficiente de expansão térmico da água é nulo, nesse caso a 3,9 graus Celsius, então a única forma de ocasionar as ondas de pressão seria por meio de alguma alteração estrutural da proteína. Se a proteína, se a porfirina ocasionasse uma perturbação na estrutura da proteína em si, a proteína iria se mexer, isso ocasionaria a perturbação nas moléculas de água e ocasionaria a onda fotoacústica. Agora, por isso daqui estar próximo a zero, está indicando que não há perturbação. Bom, então gostaria de agradecer a essas pessoas que estiveram ligadas diretamente e indiretamente ao meu trabalho, principalmente a Elza da parte computacional e o grupo de proteínas, que sempre estão a me ajudar. E muito obrigado a todos. Eu vou continuar a cumprimentar o Otávio, portanto, eu penso que os 4 oradores fazem apresentações excelentes e completamente diferentes. A nossa tarefa vai ser muito difícil escolher qual é o melhor para o prémio, mas eu penso que todos merecem prémios. Eu tenho dúvidas no início, porque o resumo do Otávio está em inglês. Eu penso que, não sei se eu posso fazer perguntas em inglês, mas eu pensei em inglês. Também havia um comentário do Dr. Mariette em relação à empregabilidade dos químicos. E devo lembrar uma coisa importante, qualquer química aqui, que o nosso novo Papa, o Papa Francisco, teve formação inicial em Química. Portanto, pode ser o Papa com formação em Química, pode ter qualquer outro trabalho. Química tem empregabilidade. Pena que ele é argentino, Eu tenho só uma pergunta muito geral, porque o Otávio apresentou estudos de muitas técnicas experimentais, técnicas teóricas, desde os cálculos do Dawkins, dinâmica molecular. E quando tem tantas técnicas, o que é importante é qual é a ligação entre elas e se há alguma incompatibilidade. Os resultados de muitas técnicas é diferente do outro. No início falou sobre os efeitos térmicos no estudo de interação entre a porfirina e o BSA, e faz estudo em que mostra que provavelmente é um efeito entrópico que está envolvido na associação, na ligação. Também em termos de interpretação deste efeito entrópico, indicou que a parte água provavelmente tem um papel importante. Mais tarde falou sobre essas possibilidades de mudanças estruturais, em particular nos cálculos de Dawkins, em que no início para o delta G positivo e é só quando permite alguma flexibilidade para valores negativos. E no final também nos seus estudos do calorimetria fotoacústica, faz estudo que eu penso que é excelente, na temperatura de 3,9 graus, porque este é uma temperatura que as pessoas de Inglaterra conhecem muito bem. No Brasil provavelmente é menos comum, mas a água é um dos poucos solventes que, em vez de fazer expansão quando temos o gelo a fundir, temos contracção, e 4 graus é a temperatura de densidade máxima, portanto 3,9 é 4 graus. Nesta perspectiva,
existe alguma incompatibilidade entre esta parte conformacional do docking e o papel da água no sistema e os resultados do UPAC? Não sei se entende. Entendi. É que pela parte experimental seguimos os 2 triptofanos. Então pensávamos que a região mais provável de ligação seria onde estariam os 2 triptofanos existentes na BSA, porque a BSA tem 2 triptofanos, a HSA tem 1 triptofano. Então, aí resolvemos fazer o docking, que seria para ver em qual das 2 regiões seria possível. Assim também não descartamos as outras regiões, fizemos para as outras. Vimos que teoricamente as outras não tiveram grande sucesso, não tinha como você inserir uma porfirina, que é algo tão grande, naquelas outras cavidades. Aí, preferencialmente, calhou nas 2 cavidades onde estava um triptofano, teoricamente. Então, acabou sendo compatível com a parte experimental. Aí agora, qual que seria o mais provável de estar? No sítio 1B, num triptofano, ou no sítio 2A, onde está o outro triptofano? Aí a parte experimental, teoricamente, vimos que estaria no lado de cima, no 1B. Agora, se fosse fazer a parte experimental para ver qual sítio seria, você precisaria fazer um estudo de competição, onde você teria uma molécula que você sabe que liga preferencialmente naquele sítio, e depois fazer uma titulação com a sua porfirina para ver se ela iria deslocar ou não aquela molécula, preferencialmente para ligar naquele outro sítio, ou se iria ligar no outro sítio. Essa parte experimental, para ser compatível com o teórico, nós não fizemos. Agora a parte da elipticidade também, do experimental que fez, que notou que não há variação, não há muita variação na estrutura secundária na alfa-hélice. A parte teórica daria para ser feito sim, por meio da dinâmica molecular, por meio do relaxamento, que aí você obteria um gráfico que se chama RMS, se eu não me engano. Que aí você olharia para a diferença da elipticidade conforme o tempo de simulação também. Isso daí começamos a fazer sim, mas teve que parar porque a investigadora que estava me acompanhando com tradutela acabou, então não teve tempo de concluir isso. Agora, na parte da PAC, teoricamente não fizemos nada, fizemos mesmo somente a parte experimental. Como no CD, pensávamos que não iria ocorrer alguma alteração na estrutura, porque pelo CD vimos que a elipticidade variava pouco. Mas a PAC ela acabou indicando que não há processos não irreversíveis e também na escala entre o nanosegundo e o microsegundo, 10-9, 10-6, também não ocorrem perturbações significativas. Então essa daí que seria o link entre um e o outro. Então se você, no caso, se isso aí pudesse, não sei se pode, ser ingerido, você poderia muito bem excitar ele, poderia muito bem fazer algumas imagens dele, do organismo, mas tem que ser imagens em películas finas. Isso daí porque ele não causaria perturbação na proteína que está carregando ele, não iria desnaturar aquela proteína que está carregando ele. Ok. Eu não tenho mais. Bem, obrigado, Otávio. Estamos então por encerrar. As reuniões do júri, o vencedor será anunciado amanhã, no domingo, na sessão de encerramento. Agradecemos a todos a vossa presença hoje. Iremos agora passar a uma temática diferente do primeiro Nexus, uma parte mais de convívio e de conhecimento entre as várias faculdades de química do nosso país. Amanhã começamos por volta das 9h30, para quem conseguir estar. Afinal é às 10h30, obrigado. Acho que é tudo, obrigado. E encontramos então nas cantinas, ou então nos palcos, ou no Golf Planet, ou onde vocês quiserem. Escolher bastante. Obrigado.